dia, meus irmãos, minhas irmãs, sejam todos bem-vindos a mais um Palavra de Eternidade. Hoje, dia 15 de janeiro, nessa quinta-feira, nós iremos meditar o evangelho que se encontra em Marcos, no capítulo 1, versículos de 40 ao 45. Vai dizer assim para nós: Aproximou-se dele um leproso, suplicando-lhe de joelhos: Se queres, podes limpar-me. Jesus compadeceu-se dele, estendeu a mão, tocou-o e lhe disse: Eu quero ser curado. E imediatamente desapareceu dele a lepra e foi purificado. Jesus despediu em seguida com esta severa admoestação: Vê que não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta pela tua purificação a oferenda prescrita por Moisés para lhe servir de testemunho. Este homem, porém, logo que se foi, começou a propagar e divulgar o acontecido, de modo que Jesus não podia entrar publicamente em uma cidade. Conservava-se fora, nos lugares despovoados, e de toda parte vinham ter com ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, com esse evangelho de hoje, o que eu achei interessante que nós vamos meditar aqui a partir dessa liturgia são dois pontos desse homem leproso que nós podemos e devemos imitar. Primeiro é o tamanho da sua fé. Aquele homem tinha tanta fé, acreditava tanto em Jesus, que ele tinha certeza no seu coração de que se Jesus quisesse, ele poderia curá-lo, ele poderia transformar a sua vida, porque para aquele leproso, aquela cura seria uma transformação de vida. É isso que representaria para ele, essa transformação de vida. Mudaria a sua vida por completo, de alguém excluído, ele passaria a ser alguém puro novamente. Então nós vemos aqui uma atitude que nós devemos imitar daquele leproso, é o tamanho da sua fé. Nós somos homens e mulheres de fé. Como tem andado, qual é o tamanho da nossa fé? Nós confiamos, nós acreditamos de verdade no Senhor, que Ele tem poder para nos curar, que Ele tem poder para transformar as nossas vidas. E a segunda coisa que me chamou muita atenção nesse evangelho e que nós devemos imitar daquele leproso é o fato do anúncio. Aquele homem recebeu a orientação de Jesus, e inclusive aqui fala uma orientação severa, de que ele não falasse aquilo que foi realizado com ele. Nesse quesito da desobediência, nós não devemos imitá-lo, porque o Senhor falou para ele não falar. Mas, ao mesmo tempo, aquele homem se sentiu impelido a falar, porque a graça que ele recebeu foi tão grande que ele não conteve em si, ele não pôde se conter. E nós assim também devemos ser esses anunciadores, esses evangelizadores, essas testemunhas de Cristo. E vai dizer aqui no evangelho para nós que a fama de Jesus se espalhou de tal maneira que Jesus já não conseguia mais entrar na cidade, ou seja, o ímpeto, o desejo do coração daquele homem de anunciar o que Cristo tinha realizado na vida dele foi tão grande que uma multidão, uma cidade inteira, um povoado inteiro se converteu e passou a crer em Cristo. Essa é a nossa função, esse é o nosso papel, tornarmos Jesus conhecido e amado. Essa é a nossa missão. Que no dia de hoje, movidos por esse evangelho, o nosso coração se encha de fé e de desejo de anunciar o Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Tenha um ótimo dia.